São 7h51 e para encerrar o bate-papo político, Beto Almeida, um assunto que você nos trouxe como destaque é um histórico, uma reportagem nesse final de semana do jornal O Estado de São Paulo que fala sobre a indiferença ou a lentidão dos tribunais de contas dos estados, TCEs, como acontece com o nosso TCE no Ceará, de terem sido mais rigorosos ao longo dos anos com a aplicação dos recursos públicos e com uma certa indiferença ou em alguns momentos omissão, contribuíram esses tribunais para termos hoje uma situação meio calamitosa na área da Previdência Social. A matéria do jornal Estadão, que foi publicada nesse domingo, Zenô, ela é muito esclarecedora. Esclarecedora pelo seguinte, ele coloca lá um técnico de contas do Tribunal de Contas da União, ele faz uma pergunta e diz o seguinte: qual é a responsabilidade que os tribunais de contas de estados têm nessa crise financeira que alguns estados estão atravessando hoje? Como é o caso de São Paulo, como é o caso aqui no Nordeste do Rio Grande do Norte, como é o caso de Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas. O caso do Ceará é um tanto diferente, porque aqui a situação financeira não foi de responsabilidade tanta porque o TCE aqui é mais fiscalizador, porque o TCE é mais rigoroso, não. É porque os próprios governos estaduais já tinham essa preocupação. Mas uma pergunta que ele faz e ele responde. Na realidade, os tribunais de contas, eles estão caladinhos, mas deixaram correr solta na interpretação da lei de responsabilidade fiscal. Municípios que estavam quebrados financeiramente, com um índice de pagamentos da folha de pessoal superando a lei de responsabilidade fiscal, que é no máximo de 60%, passaram porque houve conivência, porque houve leniência de quem faz parte dessas cortes. E por que isso acontece, Zinô? Porque as indicações são, em sua maioria, políticas, são nomeações de políticos para lá. Então há todo um jogo de interesse em não atingir os governos. Lembrando que aqui, pelo menos, o TCE, a gente tem que chamar aqui um fato que eu acho interessante. No sábado, o TCE, aqui o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, trabalhou até no sábado para impedir, que pelo menos 250 processos contra órgãos públicos municipais não entrassem no processo de prescrição. São 7h54, é válida essa iniciativa do TCE, que ao mesmo tempo deixa a desejar por ter implantado uma nova forma de comunicação ou de falta de comunicação. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará tem apreciado contas de gestores de municípios ou ex-gestores e simplesmente, ao divulgar as informações, esconde o nome de quem está sendo condenado. Para a população é importante, e esse recado é para os técnicos do TCE, que a população tenha acesso ao julgamento, ao resultado do julgamento. Simplesmente dizer que o município, que o gestor, ex-secretário, ex-prefeito vai devolver 10 mil, 15 mil reais sem citá-lo, isso significa omissão e falta de transparência de quem poderia melhor dar o exemplo de transparência. A você, jornalista Beto Almeida, um grande abraço, bom início de semana, uma semana que terá muita movimentação na área política. Bom dia e até amanhã.